Saudações a todos. Meu nome é Daiane Rocha de Oliveira, sou doutoranda no programa de pós-graduação em Linguística e Literatura da UFAL e vou apresentar no Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade 2022 o trabalho que tem como título Antecipação em Contexto de Escrita Colaborativa no Ensino Fundamental, sob a orientação da professora doutora Cristina Filipeto. Bem, os objetivos do trabalho são investigar as antecipações relacionadas às atividades EP e metalinguísticas de alunos recém-alfabetizados que participam de processos de escrita colaborativa em sala de aula e em díades, ou seja, em dupla. Observar a forma mais comum das antecipações em textos escritos colaborativamente, a saber, a antecipação que produz uma interrupção do processo enunciativo ou as produzidas por uma desincronização entre os cognitivos de planificação do enunciado e sua execução motora. A ancoragem teórica parte da linguística enunciativa benvenistiana e da genética de textos, com a contribuição da psicologia cognitiva. Essas teorias, aliadas ao sistema Ramos, que é um recurso tecnológico composto por equipamentos multimodais que registram a escrita se fazendo em tempo e espaço real da sala de aula, que é recurso esse capaz de capturar fala, gestos, escrita, bem como toda a interação entre alunos e professor no momento da produção, deve fornecer pistas para a compreensão das formas pelas quais as antecipações ocorrem, enquanto os alunos escrevem ou dialogam sobre o que escrevem. Para a realização dessa pesquisa, conjugamos as abordagens qualitativas e quantitativas. A amostra do estudo compreende 4 processos de escrita colaborativa do ensino fundamental, sendo 2 do segundo ano de uma escola em Aveiro, Portugal, e 2 do segundo ano de uma escola em Maceió, Brasil. As categorias de análise são antecipação prospectiva, antecipação retrospectiva, comentários epilinguísticos, comentários metalinguísticos, rasuras que denotem antecipação motora. O trabalho em questão prova a ocorrência de antecipações que envolvem rasura, ou seja, antecipação de sílabas, palavras ou letras que viriam no curso da escrita. Além disso, diferencia e sustenta teoricamente a antecipação que produz uma interrupção do processo enunciativo daquelas produzidas por uma desincronização entre os processos cognitivos de planificação do enunciado e sua execução motora. É possível também, através dos dados apresentados em nosso trabalho, eu sugiro a leitura completa, compreender as diferentes formas pelas quais essas antecipações ocorrem enquanto os alunos escrevem e dialogam sobre o que escrevem. No entanto, é preciso uma maior discussão a respeito da relação entre automatização da escrita e antecipação, que serão feitos em trabalhos futuros. Os resultados dessa primeira análise, os dados apontaram para um maior aparecimento de antecipações como um movimento prospectivo, ou seja, aquela em que as dúvidas são apresentadas antes da escrita. Nesse trabalho, apresentaremos primeiramente as considerações teóricas acerca das atividades epilinguísticas, metalinguísticas e da escrita colaborativa. Em segundo lugar, nos centraremos na abordagem da antecipação como recurso para se evitar um erro, que é a prospecção, e da antecipação como execução antecipada de um ato, que é a retrospecção, enfatizando suas características, implicações e estudos teóricos sobre o assunto. Dando seguimento, exibiremos os procedimentos metodológicos para a realização da pesquisa, bem como a análise dos dados encontrados, finalizando assim com a conclusão do trabalho apresentado e dos referenciais teóricos utilizados. Através dos dados desse trabalho, através dos dados, já na consideração final aqui, através dos dados coletados nessa investigação, nós concluímos que o caso de antecipação mais comum em alunos do segundo ano do ensino fundamental no Brasil e em Portugal é aquele que visa antecipar um erro futuro, principalmente quando se refere às questões ortográficas, seguidas daquelas com intenção de evitar erros de pontuação, de concordância, de paragrafação, de acentuação, de sintaxe, de ordem textual discursiva e de colocação pronominal. Das 31 antecipações encontradas nos 4 processos, 27 delas
se referem à antecipação enquanto uma interrupção no curso da escrita, uma pausa de tempo variável para reflexão em que o sujeito busca certificar-se da forma correta sem escrita, com o objetivo de evitar o erro ou um caminho sentido indesejado. E 4 delas se referem à antecipação que ocorre devido a uma desincronização entre processos cognitivos de planificação do enunciado e sua execução motora. Desses 27 casos de antecipação evidenciados na pesquisa, as dúvidas foram, em sua maioria, apresentadas a partir de comentários epilinguísticos, ou seja, as alunas ainda não possuíam conhecimento aprofundado acerca do objeto em questão, como nomenclatura, mas com exceção das nomenclaturas da vírgula e do parágrafo, que elas tinham bastante propriedade, conceito ou aplicação correta da regra, no caso, visto que ainda não estão automatizando, né? Elas ainda estão automatizando essas normas da língua, pois ainda estão no 2º ano do ensino fundamental. No entanto, elas conseguiram relembrar parte do conteúdo estudado em sala ao se depararem com algum elemento já apresentado pela professora. Ou seja, a partir dos momentos de produção escrita em colaboração, haverá um maior aprimoramento do desenvolvimento da atividade metalinguística desses alunos. Já nos casos de antecipação retrospectiva, podemos concluir que metade aconteceu devido a algum desvio de concentração na sala de aula ou por distração causada pelo próprio colega, e metade aconteceu por motivos que não são visíveis no processo, que será investigado em estudos futuros a partir do campo da psicologia cognitiva. Tendo em vista que esse caso acontece em textos de diversos escritores, não é? Assim como mostra no Quina 2018, dos mais experientes aos menos experientes, não é? Como visto na pesquisa, que vocês podem fazer a leitura. Por isso é necessário buscarmos as respostas concretas, não é? Desses acontecimentos, visando evidenciar justificativas para esses equívocos na produção escrita. Diante do exposto, percebe-se que esses estudos eles comprovam a riqueza que há na colaboração entre pares para a produção de textos em sala de aula, tendo em vista a possibilidade da expansão e do compartilhamento de conhecimentos escrevendo histórias juntos. Portanto, a situação de escrita colaborativa na escola nos permite observar as peculiaridades do processo de aprendizagem da escrita e as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução dos problemas que surgem durante esse processo. Em trabalhos futuros acerca dessa temática, será preciso discutir a respeito da relação entre automatização da escrita e antecipação. A todos o meu muito obrigada.